Eu tenho um colega aqui que é bancário, somos sofredores. Prazer. Depois eu dou um abraço. Dissesse que gosta. Depois que tu chegasse perto de mim, parou. Pensei que era um médico, deve ser alguém. Eu fiquei com vergonha de dar um abraço. Aí quando vem aqui diz: eu trabalho no banco, eu também trabalho no Banco do Brasil, sou professor, faço as duas coisas. E gente, eu estava pensando hoje o seguinte: que em outra doutrina, que em outra escola de vida você vê uma imagem, uma mensagem dessa. Veja que mensagem linda. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10 e o item 16. É uma mensagem destinada aos espíritos. Espíritas, gostaríamos de falar hoje sobre a indulgência, ou melhor, sobre o perdão, a misericórdia, a tolerância, sentimentos tão doces, tão fraternais, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. Tem gente que diz assim: olha, eu não gosto muito dos espíritas, eu até admiro porque eles são ali, eles gostam de fazer caridade, gostam de praticar caridade, mas eu não gosto do espiritismo porque eles não seguem a Bíblia. E hoje eu estava meditando, eu sou uma pessoa que eu posso dizer, eu já li a Bíblia algumas vezes. Temos exemplos na Bíblia de pessoas que praticaram a indulgência e curiosamente foram renegadas por Deus. Aí é aí que entra o nosso conhecimento da doutrina espírita. Quando alguém pergunta assim: a Bíblia para você, espírita, a Bíblia em si é um livro sagrado? Eu tenho muita propriedade de dizer assim: não, ela não é sagrada. Tem que ter muita coragem para dizer isso, não? Mas eu digo: não é sagrada. Quem foi que consagrou? Quem foi que sagrou a Bíblia? Qual foi o critério que se usou? Mas Denil, por que você diz isso? Simples. Porque enquanto a gente tem o exemplo de José, que usou de indulgência para com seus irmãos, a gente no capítulo 15 de 1 Samuel, a gente tem Deus, está na Bíblia, chegando para Saul e dizendo assim: Saul, você é rei de Israel, eu mandei Samuel lhe ungir rei, vá lá nos amalequitas e destrua tudo. Mas é destruir tudo mesmo. Olha, chegue lá nos amalequitas, chegue lá, Saul, com o seu exército, porque é no tempo do rei Davi, do rei Saul, que o exército israelita atinge o seu apogeu, se tornando o exército mais poderoso do mundo. Então a gente tem essa narração da Bíblia, 1 Samuel capítulo 15. Deus mandando Saul aniquilar com todos os amalequitas. Olha, se tiver uma mulher grávida, passe a espada. Se tiver uma criança, mate. Se tiver um velho, é amalequita doente, é velho, mas não é amalequita, passe a espada. Destrua tudo. E a Bíblia diz que assim Saul fez. Chegou lá no reino dos amalequitas e saiu destruindo com tudo, mas poupou a vida do rei. E por conta disso ele foi rejeitado por Deus. Agora olhem para mim, vocês entenderam a história de Saul? Que ele foi rejeitado por Deus porque foi indulgente para com o rei amalequita. Primeira coisa que você tem que pensar: Deus, ele é o que para você? Vou fazer uma pergunta aqui no centro. Quando se fala de Deus, qual é a primeira característica que vem na cabeça de vocês sobre o que é Deus? Qual é a primeira qualidade dele? É amor, bondade. Cita aí essa primeira aí.
ter uma ideia. Não é saber não, é ter uma ideia. Agora, diante de tudo isso que eu expliquei, que Deus ele é amor, que ele é o mais profundo amor, o amor que a gente não consegue imaginar, não consegue mensurar, não tem régua. Essa passagem da Bíblia que Deus manda Saul supostamente destruir com tudo, até com as criancinhas, isso é compatível com essa qualidade chamada amor? Não. Então a gente não pode dizer que a Bíblia ela é sagrada, porque quem fez que sagrou a Bíblia? Qual foi o critério que foi usado? Primeiro, a Bíblia sequer no português foi escrita. Sequer existiu o português na época. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Gente, isso que Deus mandou Saul fazer com os amalequitas se chama, sabe o quê? Genocídio. É você matar uma população inteira. É mais ou menos o que Hitler tentou fazer com os judeus na Segunda Guerra Mundial, naquilo que ele chamou de execução final, quando ele mandou os judeus para o campo de concentração. Porque para ele, os judeus eles eram culpados de toda a desgraça que tinha acontecido com a Europa, porque os judeus eles sempre foram bons comerciantes, exímios. Então, Hitler culpava os judeus por toda a desgraça que aconteceu com a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive pelo fracasso. E ele manda executar. Então, a gente encontra um Deus indulgente que manda Saul praticar um genocídio. Aí quando você para, esse tipo de pregação é que leva ao ateísmo. Porque eu me renego a acreditar nessa passagem da Bíblia. Eu não acredito. Porque vai ser passagens como essa que vai justificar 1800 anos de arbitrariedade praticado pela igreja. Veja, eu não saí nem do primeiro capítulo, não saí nem do primeiro parágrafo ainda. Indulgência. E o tempo está acabando. E eu nem terminei o primeiro parágrafo ainda. Indulgência para consigo mesmo. Sentimentos de culpa. Trabalhar para o espiritismo. Deixa eu contar uma experiência. Essa eu gostaria que Paulo não botasse lá no canal, porque essa aconteceu bem recentemente. Eu estava até chorando. Pedimos desculpas por qualquer transtorno e nos colocamos à disposição. Sabe o que é isso? É Deus cuidando da gente. Eles foram indulgentes comigo. Eles foram indulgentes comigo. E tem mais coisas para te falar aqui. Tem mais coisas para falar só dentro desse tema de indulgência. Mas vou deixar para a segunda parte. Que Deus abençoe cada um de vocês.